Relevo são as formas geomorfológicas presentes na superfície terrestre. Essas formas podem ser divididas em 4. Planícies, que são regiões planas, pouco acidentadas e com baixas altitudes. Formam-se pelo acúmulo de sedimentos, originalmente das áreas mais altas que a rodeiam. Planaltos, que são formas que apresentam superfície mais ou menos plana com altitude elevada, comparada às planícies formadas por meio de processos erosivos. Depressões, que são áreas com altitude menor que as áreas à sua volta, podendo ser divididas em relativo, quando está ao nível do mar, e absoluta, quando se apresenta abaixo do nível do mar. Montanhas, que se caracterizam pela sua elevada altitude e pela inclinação da superfície mais intensa, são formadas pela ação das placas tectônicas, que se chocam e geram na superfície dobras ou soerguimentos. Quando se apresentam em conjunto, recebem o nome de cadeias montanhosas ou cordilheiras. Sob o ponto de vista geológico, o continente americano é considerado antigo, pois seu relevo demonstra evidências de que esteja há muito tempo exposto a agentes externos de transformação. A América Central é a região do continente com maior número de vulcões ativos. A formação de elevadas altitudes no litoral, próximo ao Oceano Pacífico, dificulta a chegada de umidade, advinda desse oceano para o continente. Na porção oeste do continente americano, tanto ao norte quanto ao sul, se observa a presença de grandes cadeias montanhosas, sendo algumas delas a Cordilheira dos Andes, as Montanhas Rochosas e a Sierra Madre. A Cordilheira dos Andes é uma cadeia montanhosa localizada na costa oeste da América do Sul, que se estende do norte ao extremo sul do continente. Ela abrange um total de 7 países, denominados países andinos, sendo eles o Chile, Argentina, Peru, Bolívia, Equador, Colômbia e Venezuela. É a maior cadeia montanhosa do mundo em comprimento, com aproximadamente 8.000 quilômetros. Seu ponto mais alto é o pico do Aconcagua, localizado na Argentina, atingindo 6.961 metros de altitude. Ela se formou por meio do choque de placas tectônicas, sendo considerado uma área de instabilidade tectônica. O clima predominante é o frio de montanha. As Montanhas Rochosas são uma grande cordilheira localizada nos Estados Unidos e Canadá, partindo do Novo México, nos Estados Unidos, até a província da Colômbia Britânica, no Canadá, e possui cerca de 4.800 quilômetros. Seu pico mais alto é o Monte Elbert, com 4.401 metros de altitude, localizado no estado americano do Colorado. As montanhas foram formadas a partir do processo de tectônica de placas, e o clima típico dessa região é o frio de alta montanha. Existem muitos parques nacionais na região das Rochosas, tanto em território americano quanto em território canadense, que atraem milhares de visitantes durante todo o ano, que buscam aliar a conservação dos recursos naturais e a atividade turística. A Sierra Madre Ocidental é uma cadeia montanhosa que percorre o oeste do México, de norte a sul, que se estende a 1.250 quilômetros pelo México. A sua formação foi consequência de movimentos sísmicos. Os bosques que cobrem grande parte dessa cadeia montanhosa são notáveis pela sua biodiversidade e elevado número de espécies endêmicas. A região possui clima temperado e neves eternas nas elevadas altitudes. São uma faixa de largas pradarias que se estendem a leste das Montanhas Rochosas, nos Estados Unidos e no Canadá, na porção central da América Anglo-Saxônica, indo desde o sul do Canadá até o Golfo do México. Sua origem é a partir da deposição de sedimentos em áreas geológicas recentes, trazidos por rios ou lagos naturais. As mais conhecidas são as planícies de Lacustre, no Canadá, no Mississippi, Estados Unidos, e a planície dos Grandes Lagos. O relevo suave da planície central, que favorece a utilização de máquinas e a fertilidade do solo, foram fundamentais para o crescimento da agricultura dos Estados Unidos. Uma curiosidade é que a colonização das planícies centrais levou à quase extinção do búfalo e à deslocação dos nativos americanos. O clima da maior parte das planícies centrais é o semiárido, o que corresponde a uma elevada amplitude térmica anual e diária. A planície amazônica está localizada na região norte do Brasil. Ela margeia o rio Amazonas e é localizada em áreas baixas, tendo seu relevo dividido em várias partes. As margens da planície amazônica seguem as áreas mais baixas, sendo normalmente inundadas pelas cheias do rio Amazonas.
Os terraços fluviais, que são superfícies planas ou levemente inclinadas às margens do rio Amazonas. A terra firme, que são áreas que estão livres da inundação dos rios, sendo locais que perdem sedimentos, já que a água do rio não o alcança. O clima da região é o equatorial, com temperaturas elevadas durante todo o ano. A Bacia Platina fica entre as maiores bacias hidrográficas do mundo, com uma superfície de aproximadamente 3,14 milhões de quilômetros quadrados, sendo que cerca de 1,4 milhões de quilômetros quadrados se encontra em território brasileiro. O Planalto das Guianas, ou Escudo das Guianas, é uma das formações geológicas mais antigas do mundo. Situa-se ao norte do continente sul-americano e se distribui entre Brasil, Guiana Francesa, Suriname, Guiana e parte da Venezuela. Por sua cobertura sedimentar ser muito antiga, é composta praticamente apenas pela rocha ígnea, quartzo e arenito sedimentar, e por isso resiste a erosões. Uma curiosidade é que no Planalto das Guianas está localizada a maior cachoeira do mundo, a Angel Falls, com uma altura de 979 metros, na Venezuela. O pico mais alto do Planalto das Guianas é o Pico da Neblina, com 2.993 metros de altura, localizado no Amazonas, na fronteira entre o Brasil e a Venezuela. O Planalto Central é uma região que está localizada na porção central do Brasil e abrange os estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Minas Gerais. Essa região é constituída quase que por inteira de chapadas, com um pico maior na Chapada dos Veadeiros, localizada em Goiás. O bioma predominante é o cerrado e o clima predominante da região é o tropical. O Planalto das Guianas, ou Escudo das Guianas, é uma das formações geológicas mais antigas do mundo. Situa-se ao norte do continente sul-americano e se distribui entre Brasil, Guiana Francesa, Suriname, Guiana e parte da Venezuela. Por sua cobertura sedimentar ser muito antiga, é composta praticamente apenas pela rocha ígnea, quartzo e arenito sedimentar, e por isso resiste a erosões. Uma curiosidade é que no Planalto das Guianas está localizada a maior cachoeira do mundo, a Angel Falls, com uma altura de 979 metros, na Venezuela. O pico mais alto do Planalto das Guianas é o Pico da Neblina, com 2.993 metros de altura, localizado no Amazonas, na fronteira entre o Brasil e a Venezuela. Compreende os territórios dos estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, possui origem sedimentar o bioma do Pantanal, onde essa planície se localiza. Está situado em uma área circundada por planaltos, que são responsáveis pelas nascentes dos vários rios pantaneiros. Entretanto, o Pantanal propriamente dito possui altitudes que não ultrapassam 120 metros. É a maior planície inundável do planeta. O Planalto do Labrador é uma forma de relevo que se situa na porção leste da América do Norte, na Península do Canadá. O Planalto do Labrador é uma formação geológica bastante antiga e desgastada por processos erosivos formados por escudos cristalinos. O Planalto do Labrador apresenta rios em uma região que, por esse motivo, tem um grande potencial de geração de energia através das hidrelétricas. Os Montes Apalaches são um conjunto de montanhas localizadas na porção leste da América do Norte, da Terra Nova e Labrador, no Canadá, ao estado de Alabama, no sudeste dos Estados Unidos. O Apalaches é a mais antiga formação do relevo norte americano e uma das mais antigas do nosso planeta. Sua formação ocorreu quando os continentes ainda não haviam se separado e as terras que hoje conhecemos estavam unidas no supercontinente Pangeia, entre 480 e 450 milhões de anos atrás. Por ser uma estrutura tão antiga, teve seu relevo esculpido por agentes externos como o antitemperismo e a erosão, ocasionada pela ação dos ventos e das chuvas. Seu ponto de maior altitude é o Monte Mytil, com 2.037 metros. Os climas predominantes são o temperado e o úmido litorâneo.